Olá, bem-vindos ao Alquimia Ancestral, esse livro que traz para você um resgate da sua ancestralidade. Aqui nós teremos diversas formas de se conectar com a ancestralidade por meio dos elementos, por meio dos oráculos, das ervas, diversos rituais ao longo do livro. Esse livro é um manual que você precisa começar página por página, fazer seus exercícios e antes de você iniciar o seu processo alquímico, de resgate da sua ancestralidade, eu vou passar algumas instruções. Aqui nós temos a invocação inicial dos elementos. Você vai fazer, vai se conectar. É importante você meditar com os 4 elementos, colocar os pés na terra. Se você morar em um apartamento, procure um parque perto da sua casa, procure um copo com água para deixar do lado, um cristal, um incenso. Cada um desses elementos vai vibrar com a sua conexão ancestral. Se você chegou aqui a esse momento, com esse vídeo, com esse livro na sua mão, você está resgatando aquilo que você já fez há muitos anos, em várias vidas. São conexões que nós precisamos resgatar para que a gente se fortaleça e realize o nosso propósito divino, o nosso propósito de vida. Aqui, por exemplo, eu tenho runas. Runas é um dos capítulos que você vai se conectar. Eu ensino a fazer rituais com as runas mais poderosas. Eu ensino cartas, cafeomancia, tem a hidromancia, que é por meio da taça de água, e cada movimento desse vai chegar no tempo certo. Então evite você abrir já o livro no meio, comece do início. Quando você concluir o livro todo, você pode abrir e fazer suas receitas, suas poções mágicas. Tenha seus objetos em sua casa. Por exemplo, aqui eu tenho esse baú. Esse baú é para os decretos, benzimentos. Eu tenho diversas coisas aqui. Aqui é um símbolo de São Bento que eu sempre utilizo. Aqui eu tenho a tesoura, que a gente faz algumas manifestações de cortes quando a gente quer cortar alguma energia que está rondando na nossa casa, na nossa vida. Você pode adquirir também várias chaves. Sempre que eu viajo, eu trago uma chave, principalmente quando vai para algum país que tem um resgate ancestral, como Inglaterra, como na Turquia, que eu já trouxe também, Israel. Eu sempre tenho essa conexão. Aqui você vai visualizar diversas chaves de diversos formatos. Essa aqui traz uma linhagem mais crística, de uma orientação já. Aqui eu tenho também esferas, esferas de cristais. Aqui é uma esfera que você pode limpar a sua casa. Seus cristais, os movimentos que você tem, pêndulos, tudo que você tiver, sementes, como essa de olho de boi, canela em pau, suas poções mágicas, seus potes que eu tenho aqui, você pode comprar esses potes. E ao longo do livro teremos outros QR Codes que você vai aprender um pouco mais sobre as poções. Algumas eu vou fazer, outras você já vai saber como faz. Cada capítulo no final vai ter o seu diário alquímico. Esse diário é um exemplo como você deve fazer. Você começa com os princípios herméticos, cada afirmação, cada decreto, naquele dia o que você vai visualizar, o que você vai fazer. Depois, a partir do segundo capítulo, nós já vamos falar um pouco mais sobre montar o seu altar, montar o seu equipamento e montar o seu diário alquímico. Por exemplo, você pode pegar um diário como esse, comprar, em várias lojas você vai adquirir, você pode colocar com papel pautado, como esse aqui, ou com a folha lisa. Esse será o seu diário que você vai construindo ao longo da sua leitura, ao longo da sua vida, porque muitas vezes você vai abrir o seu alquimia ancestral e vai receber um insight, vai fazer aquele movimento daquele dia. Por exemplo, tem um diário dos sonhos. Você teve um sonho muito revelador e no capítulo dos sonhos eu falo. Então aquele sonho é uma transmutação, é uma experiência onírica que você tem de oráculo. Então você vai fazer o seu diário dos sonhos e você vai fazendo nesse livro que você vai separar. Aqui, por exemplo, é um livro que eu comprei lá no Mont Saint-Michel. Aqui foi feito por padres, veja que eles faziam esse movimento, está em francês aqui, mas eles já faziam esse movimento da alquimia, colocava a erva que você utilizou. Vamos pensar que você hoje fez uma experiência com o chá da fada azul, que é a clitória. Então você vai transmutar, vai colocar, se quiser você pode secar, pregar a sua folha. Deixa eu falar aqui sobre esse que eu estou fazendo. Esse aqui é novo, eu comecei a fazer. Esse aqui é da capa de couro e eu comecei a pregar elementos.
elementos. Aqui, por exemplo, eu preguei do livro Ervas e Benzimentos que eu tenho. Eu tenho vários livros, Ervas e Benzimentos. E aqui eu comecei a movimentar a energia aqui para Celso, Galeno, Hipócrates e outros que a gente vai se conectando. Aqui instrumentos sagrados, ervas, aqui uma amadríade, que são árvores em forma de elementais. Nós temos os elementais, tem um capítulo sobre elementos elementais, aqui uma fada, e aqui eu trago os 4 elementos. Quando você vai escrevendo, você vai se conectando. E eu sempre digo, escreva. Escreva porque é por meio da escrita e da leitura e dos decretos que você vai se conectando com a alquimia. A alquimia precisa ser vivenciada. Eu tenho um canal no YouTube, Fábio Dantas, e você vai ter vários vídeos meus fazendo misturas, falando de ervas, quais os tipos de ervas. Aqui nós teremos pomadas, teremos diversas receitas com chás, com ervas, com tudo que você precisar. Eu falo ainda nesse livro dos equinócios, solstícios, dos horários mágicos que a gente precisa ter, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite. É muito importante você, alquimista, saber o que acontece nesses horários abertos, são os horários da magia, são os horários da alquimia. Então, tudo isso você precisa fazer com o seu diário dos elementos. Eu falo também sobre tinturas de ervas, borrifador, chás, suchás, shorts funcionais para você fortalecer a sua mediunidade. Então, nós teremos receitas para a sua casa, teremos receita para o seu corpo, o seu espírito e para os decretos de prosperidade que a gente precisa fazer. Além disso, eu trago a alquimia das cores, velas, cristais e fases da lua. Todo alquimista, toda alquimista precisa conhecer bem as fases da lua. Eu sempre que vou lançar um curso, eu sempre que vou fazer um episódio, por exemplo, do Café com Cartas, eu preciso fazer o estudo da lua, o estudo da numerologia, saber o horário. Então, tudo isso você precisa saber para o seu dia a dia, mesmo que você tenha um emprego formal, como eu tenho também, mas nós precisamos saber, dentro daquela formalidade, aquilo que a gente vai gerenciar naquele dia, naquele mês, até as férias e viagens, a gente precisa conectar com todo o sistema holístico do que está acontecendo nos astros. Então aqui eu abordo ainda os cristais, tem um manual de cristais que você vai ter acesso, o guia dos cristais, o diário dos cristais, tem o diário alquímico lunar que você vai se conectar. Depois eu chego nos oráculos. Eu trabalho com tarô há mais de 20 anos, eu sou autor de 4 livros de tarôs, inclusive a magia das cartas terapêuticas, porque eu trago uma abordagem não só divinatória, como dos cristais, das ervas, da numerologia que você precisa empreender. Porque muitas vezes a gente tira, por exemplo, a carta do louco. Então é um movimento que a gente está em busca de algo, mas o que fazer para conectar, para manifestar. Então ali eu trago uma erva específica, ali eu trago um cristal específico. Além disso, temos os pêndulos que eu ensino a você a manifestar. Por meio do pêndulo, a gente sabe que pode alinhar o nosso corpo, os chakras, e também é divinatório. Até a data do nascimento, o dia e o horário, a gente consegue descobrir por meio do pêndulo. Teremos um vídeo ensinando a você decretar e você fazer tudo o que precisar com o seu pêndulo para manifestar a alquimia na sua vida. Por meio da numerologia, a gente faz o cálculo do nosso ano pessoal para saber se estamos vivenciando o ano 7, que é o ano espiritualidade, por exemplo, ou o ano 9, o ano que a gente está encerrando o ciclo, ou o ano 1, que vai iniciar, o ano 6, que a gente precisa se envolver mais com a família, o ano 4, que a gente precisa arrumar literalmente a nossa casa. Tudo isso tem no seu livro Alquimia. E temos as horas repetidas. Quem nunca olhou para o relógio e estava lá 11:11, 10:10, 9:9, 8:8. Cada número desse é um chamado para a sua alma. Então você precisa entender que mesmo o universo, por meio dos relógios, pode ser do seu celular, que muitas vezes a gente olha no celular, está mandando uma resposta para você. Não deixe de ler esse capítulo. Temos os sonhos, que eu trabalho com sonhos, eu sou formado em psicanálise de sonhos e eu trago um pouco da minha passagem com Jung e algumas questões que vêm nos sonhos repetidas vezes.
como sonhar que está nu, sonhar que está caindo, alguns sonhos que se manifestam, mas os sonhos eles precisam ser identificados e você tem um diário dos sonhos que eu oriento você a fazer. Temos os animais de poder. Esses animais de poder eles vibram não só nos sonhos, como também a gente pode fazer uma meditação. De repente você sonha com um coiote, você está precisando ter mais astúcia. Você sonha com a cobra, nem sempre a cobra é traição, pode ser o seu animal de poder ou um animal de poder, um totem, um arquétipo que vai trazer a cura para você. Eu trabalho também com a jiboia sagrada. A jiboia muitas vezes aparece para me proteger. E eu tenho sempre um coiote que quando percebo ele está do meu lado, é para eu ter mais atenção que tem algo que está acontecendo e eu não estou observando. Então você vai invocar o seu animal de poder. Teremos uma meditação específica para isso. Depois eu vou falar um pouco da cafeomancia, que é muito simples. Vai ter um vídeo explicando como você ler a borra de café. Essa borra de café eu coloquei depois, já no final, porque você precisa ter elementos como tarô, Marcélia, como as runas que você precisa saber. Muitas vezes na borra do café vem a runa Ferru, por exemplo. Essa runa é a runa da prosperidade. Quando você intenciona, por exemplo, você vai tirar uma borra de café para saber se vai dar certo um emprego novo, se vier na sua borra de café, a letra F de Ferru, que é esse virado para cima, você vai saber que está no momento propício. E você pode fazer o quê? Pegar uma vela, escrever a letra F, Ferru, queimar a vela intencionando. Tudo isso você pode fazer. As runas são divinatórias e elas também são um veículo de você manifestar. Eu gosto muito, até quando estou andando na praia, de colocar a runa Ferru. Eu escrevo na areia da praia e quando a água vem eu faço a minha alquimia. Tudo na vida é alquimia. Dentro da borra de café você vai ter também a oportunidade de visualizar, às vezes, um animal de poder. Então você já estudou antes o animal de poder. Verifique que tudo está no seu tempo certo. A cafeomancia vem depois do tarô, das runas, dos pêndulos, da numerologia, das horas repetidas e dos sonhos e dos animais de poder. Depois é que vem a cafeomancia. Por fim, eu falo da hidromancia. Foi assim que eu comecei. No passado, eu pegava uma taça de cristal, colocava água e uma pedra dentro e ficava olhando ali 5 minutos, 10 minutos. Tanto fazia com que acalmasse a minha mente, que eu tinha muita insônia, como também começou a despertar e abrir o meu terceiro olho. Então, no capítulo da hidromancia, você vai saber melhor, você vai conseguir acessar, e é um dos oráculos que eu mais uso, inclusive quando estou tomando banho, que eu me conecto com as águas ou quando estou na praia, eu mergulho e vem tudo na nossa mente. Você começa a trabalhar e esse livro vai ensinar você o passo a passo. Depois temos o Diário dos Oráculos. Já no final do livro teremos a astrologia na alquimia. Todos nós temos um signo, um ascendente, uma lua. Não precisa fazer um mapa astral. Se você já sabe, tudo bem. Basta você manifestar o seu signo naquele determinado momento do ano. Então aqui eu tenho rituais com os signos e os astros. Eu tenho Áries e Marte, Touro e Vênus, Gêmeos, Mercúrio, Câncer e Lua, Leão e Sol, Virgem e Mercúrio, Libra e Vênus, Escorpião e Plutão, Sagitário e Júpiter, Capricórnio e Saturno, Aquário e Urano, Peixes e Netuno. E eu faço rituais específicos. Por exemplo, Mercúrio está retrógrado. Tudo a gente pode ter de alquimia, de magia dentro desse movimento. Então ali a gente faz uma magia, faz uma alquimia para transmutar essa energia para que seja favorável. Você pode fazer em grupo ou individual. Já no final, eu tenho os decretos e manifestações. E eu sempre faço os decretos na minha vida. Todos os dias eu faço os decretos. Eu tenho um livro que é Ervas e Benzimentos, tenho um livro Eu Te Benzo, eu tenho diversos livros que eu trabalho, não só os oráculos, como questões ligadas a orações e decretos. E aqui eu trouxe decretos de integração com os arcanjos, mentores espirituais. Você vai aprender por meio dos elementos da alquimia, os 4 elementos, os decretos para o alinhamento dos chakras e um roteiro que eu faço de alinhamento energéticos com respiração e decretos, tudo relacionado ao poder da manifestação, porque tudo que você pede, você recebe. Esse é o dia a dia do alquimista. Então aproveite, esse é o nosso vídeo introdutório e sempre que você tiver um capítulo com QR Code, não passe para o capítulo seguinte sem antes colocar o seu celular e fazer a sua leitura e assistir ao vídeo que está lá
para orientar você nesse processo de alquimia. Bem-vindo, bem-vinda à nossa escola de alquimia.